Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde tem o prazer de receber Luiz Moreira, nosso querido amigo. Luiz, você tem um currículo grande, hein? Olha aqui, farmacêutico, bioquímico, mestre em ciências da saúde, especialista em fitoterapia clínica, especialista em ortomolecular, especialista em gestão de saúde, coordenador do DETEC da Consulfarma, diretor do Instituto High Nutrition, vice-coordenador do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e diretor do Science Design. Luiz, muito obrigado por estar conosco. E o Luiz vem falar aqui pra gente de um tema sensacional: as alterações metabólicas com o envelhecimento e o que pode ser feito do ponto de vista terapêutico. Luiz, muito obrigado. Doutor, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e é sempre bom poder compartilhar conhecimento com a população. Olha, eu assisti uma palestra do Luiz, você vai dar razão para mim ao final desse programa. Veja como é que nós vamos fazer um bate-bola legal aqui e o Luiz entende muito desse assunto. Eu já saio com a primeira pergunta, Luiz: o que são as alterações metabólicas e por que elas ocorrem à medida que nós envelhecemos? Bom, o processo de envelhecimento ele é constante. Estamos envelhecendo a partir do momento em que nascemos. Esse processo de envelhecimento sofre influência do meio, né, do ambiente em que nós vivemos. Poluição, exposição a agentes poluentes na água, a má alimentação, infecções, tudo que está ao redor, principalmente relacionado à má alimentação, sedentarismo e as escolhas daquilo que nós estamos comendo. Isso vai promovendo impactos, vai causando pequenas injúrias ao longo da nossa vida, no nosso organismo, e isso vai reduzindo a capacidade que o nosso corpo tem de reparar, o que nós chamamos de resiliência biológica. É a capacidade de eu ficar doente e me curar. Com o passar dos anos, essas pequenas injúrias, esses pequenos danos vão deixando de ser recuperados pelo meu corpo e isso vai se acumulando no meu organismo, promovendo um processo inflamatório de baixo grau, crônico, que vai causar impacto negativo na produção de hormônios, na resistência à insulina, na característica principalmente dos meus ossos, em sarcopenia, e isso faz com que nós envelhecemos com doença. Muito interessante isso, Luiz. E eu pergunto então, quais são os principais sinais de que o nosso metabolismo está mudando com o passar dos anos? Principalmente a questão da taxa metabólica. Então você tem uma queda da sua taxa metabólica, do gasto energético basal. Por isso que algumas pessoas começam a reclamar que começam a ganhar peso com facilidade. Não sei por que alguém reclama disso. Isso é tão infrequente. A gente percebe, né, Luiz? Quando a gente era mais jovem, você ficava 2, 3 dias sem comer, você secava. Hoje você pode ficar 2, 3 meses sem comer, não acontece nada. Inclusive, doutor, existe até um ditado popular no Brasil, principalmente das tias, né? Nós somos do interior, né? Assim, aproveitem, dos 40 anos para frente, ó, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Né? É até um ditado popular isso, então, mas não precisa ser assim. E eu acredito que nós estamos aqui justamente para a gente mostrar que tem uma saída. Tem, né? Uma saída. Certo. Então, principalmente a questão da taxa metabólica, então você tem uma alteração mesmo de metabolismo. Esta alteração, ela ocorre porque baixa, né, taxas hormonais, então produção de testosterona cai, a mulher tem a questão ali da perimenopausa, né, o climatério e a própria menopausa, que também tem a redução do estradiol, da progesterona. Então esses hormônios sexuais eles reduzem, isso já interfere na taxa metabólica. Isso interfere na resistência à insulina e nós percebemos que o nosso corpo começa a perder massa muscular
Então existe uma certa flacidez, que não é uma flacidez que você vai resolver com um procedimento estético, que não é uma flacidez somente da pele, mas é uma flacidez porque o seu músculo está reduzindo. Isso também é acompanhado de alterações metabólicas ósseas, e isso são marcos do processo de envelhecimento. Então essas são as principais alterações que ocorrem, sem falar nas alterações intestinais, que hoje são muito estudadas. Existem micro-organismos no nosso intestino e ele não é estático. Esses micro-organismos, eles mudam de acordo com a nossa fase de vida. Então existe ali os micro-organismos de um indivíduo jovem, de um indivíduo adulto, de um indivíduo idoso, de um indivíduo centenário. Então existem essas mudanças e essas mudanças intestinais impactam na absorção de nutrientes também. Olha que interessante isso que você está falando. Quer dizer, a microbiota ali ela vai mudando, né? E o que é considerado normal para o jovem, ele já não é para um idoso, né? Perfeito, doutor. E isso causa o que nós chamamos de resistência absorvitiva. Por isso que muitas vezes o idoso, ele não pode fazer 3 grandes refeições, porque ele não vai absorver toda aquela carga de nutrientes. O idoso, ele tem que ter uma dieta diferente, ele tem que fazer pequenas porções, porque ele tem uma diminuição das microvilosidades intestinais, isso a área absorvitiva cai, e ele tem a alteração dessa microbiota. Então a assimilação de nutrientes no idoso é diferente, muito diferente do idoso. Isso. Muito interessante, informações muito importantes, Luiz. Bom, nós conversamos das alterações metabólicas comuns no envelhecimento. E como que o envelhecimento, então, afeta o metabolismo basal? De maneira geral, para quem está nos ouvindo, então, existe uma redução desse metabolismo basal e, claro, a queima de gorduras entra nisso também, né? Exatamente, doutor. Então, as taxas hormonais cai o gasto calórico e a forma com que nós metabolizamos os nutrientes mudam e nós passamos a reservar mais. O resultado disso é perda de massa muscular com um ganho de porcentagem de gordura corporal. Ou seja, é tudo que tem de ruim, né? Você perde músculo e ganha gordura. Esse é o pior, né, doutor? É o pior. Hoje você... E aí, para dar aquela cereja do bolo, desculpa te interromper, Luiz, ainda vem a osteoporose junto, né? Ela vem assim, ela carrega. Você perde músculo, ganha gordura e no osso vai piorando, né? Exatamente. E isso é muito importante porque é uma mudança que nós tivemos nos últimos anos na ciência, né, que o Márcio Atala fala muito sobre isso, que é massa muscular nos membros inferiores está relacionada a diminuir o risco de demência. E isso é um estudo com um N de mais de 20 mil pessoas, realizado na Inglaterra, que realmente mostra isso. Então hoje a manutenção da massa magra, dos músculos, é envelhecer com saúde. Ou, como a Organização Mundial de Saúde gosta de falar, é o envelhecimento saudável. E o que tem de mais novo? Se chama envelhecimento bem-sucedido. Então, para se ter envelhecimento saudável ou envelhecimento bem-sucedido, você precisa manter massa muscular. Olha que interessante, que informações extremamente valiosas que você está nos dando. Quais são os riscos de saúde associados às alterações metabólicas do envelhecimento? Obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Estamos falando um pouco dos impactos na saúde geral de todas essas alterações que a gente está conversando, Luiz. Se nós olharmos o idoso brasileiro, vamos olhar hoje o típico idoso brasileiro. Olha só, se nós olharmos esse indivíduo de 70 anos para cima hoje, esse indivíduo provavelmente ele tem resistência à insulina, ele deve estar tomando algum hipoglicemiante oral, esse indivíduo deve estar apresentando um quadro de hipertensão, né? Esse indivíduo provavelmente pode estar tendo dificuldade de andar ou com dores nas articulações, porque ele pode estar apresentando algum grau de osteoartrite, né? E basicamente esse indivíduo passa a perceber que conforme os anos vão passando, ele vai perdendo força. Algumas coisas que ele fazia com facilidade, com 40, 50 anos, até 60 anos, abrir algo,
ele começa a perceber que ele já não tem aquela força de torque, né? E isso são características típicas de um envelhecimento com doença. Né? Olha que interessante. Hoje, dentro da ortopedia, o pessoal usa muito a força de pegada para medir isso e também a velocidade do andar. E se o indivíduo consegue levantar, né? Sentar e levantar. Isso tudo está avaliando a saúde muscular, a saúde musculoesquelética do indivíduo. Mas o mais importante é que essas são características de um envelhecimento que não é saudável. Só que nós estamos tão acostumados a ver isso no nosso dia a dia que nós falamos assim, ele é idoso, ele é diabético. A gente já começou a aceitar a doença como algo normal, né? Perfeito, doutor. E esse é o maior erro, porque envelhecer não é isso. A própria Organização Mundial de Saúde, ela define o que é envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável é aprimorar funções. Daí, já começamos a quebrar tudo o que a gente está vendo. É aprimorar, é melhorar as funções. Então, o indivíduo não pode ser dependente. Isso é o que é estudado no mundo inteiro. Eu quero saber se o Brasil trabalha com envelhecimento saudável. Qual é o índice de dependência do idoso? Então existe esse estudo que mostra que na população do Japão, o japonês se torna dependente de uma terceira pessoa, né, de uma outra pessoa, nos 2,7 anos finais da vida, quase 3 anos finais. No Brasil, esse índice é de 12,3. Nossa. O idoso no Brasil se torna dependente de uma outra pessoa 12 anos finais da vida. 4 vezes mais do que o japonês. Isso mostra que nós aceitamos doença. Exatamente o que o senhor usou, o termo que o senhor usou. Nós aceitamos algo que nós não deveríamos aceitar. Né? E essas são as principais doenças que acompanham o processo de envelhecimento em uma população que não trabalha o envelhecimento saudável. Neurodegeneração, né? Nós temos problemas de cognição, aqueles pequenos esquecimentos que o idoso apresenta, né? Dificuldade no foco. Tudo isso que nós vemos no idoso não é algo que nós deveríamos aceitar. Muito interessante isso, Luiz. Muito interessante. Olha, eu diria que uma situação de saúde pública, né? E aí eu pergunto a você, como o metabolismo alterado pode impactar a saúde óssea e aumentar o risco de osteoporose? Mas essa pergunta, nosso querido Luiz Moreira vai responder no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco desse programa com o Luiz Moreira falando sobre as alterações metabólicas associadas ao envelhecimento e o que podemos fazer para evitá-las. E aí eu digo, Luiz, no final do primeiro bloco, eu te fiz uma pergunta muito interessante. Como que o metabolismo alterado pode impactar a saúde óssea e aumentar o risco de osteoporose? Pergunta fantástica. Bom, pessoal, as taxas hormonais diminuem. Reduz ali os níveis dos hormônios sexuais, tanto em homens quanto nas mulheres. Também reduz a síntese de vitamina D. E essa vitamina é muito importante para a absorção de cálcio, a absorção de magnésio e de fósforo. E ela também é importante para o direcionamento desse cálcio para a saúde óssea. Quando eu tenho uma redução dessa vitamina D e eu tenho alterações da microbiota intestinal com o processo de absorção, reduz,
né, a entrada desse cálcio, reduz os efeitos da vitamina D nos ossos e também no sistema imunológico, e eu passo a ter lá nos ossos um aumento da atividade de uma célula chamada osteoclasto, que é uma célula que tira o cálcio do osso para manter a homeostase desse mineral na corrente sanguínea. Ou seja, chega pouco e quem tem que tirar continua trabalhando normalmente. Exatamente. E ele está trabalhando exatamente porque também não está entrando, né? Então ele precisa tirar mais esse cálcio e a parte dos hormônios, como testosterona, como o estradiol nas mulheres, deixa de estimular uma célula que sintetiza o osso, chamada de osteoblasto. Então eu tenho um equilíbrio no indivíduo jovem. Constantemente eu tenho atividade de osteoclasto, mas eu tenho atividade de osteoblasto. E essa balança fica em equilíbrio. Então eu tenho manutenção de saúde óssea. No idoso, eu tenho um desequilíbrio. Eu tenho menos atividade de osteoblasto e mais atividade da célula que tira o cálcio dos ossos. Muito interessante essa visão, porque assim, é extremamente comum, né? Quando você pede uma densitometria, a partir de uma certa idade, raramente ela vem normal. Sim. Raramente. Que fatores você diria que influenciam o metabolismo no envelhecimento? Se tivermos que listar os fatores. Vou principalmente salientar ali os fatores relacionados ao estilo de vida. Porque nós não nos tornamos um idoso doente por ser idoso. Nós vamos nos tornar um idoso doente pela forma com que nós vamos envelhecer. O que acontece lá com 75, 80 anos é o resultado do que você fez a sua vida toda. São as suas escolhas. Então, o etilismo, o consumo do álcool, o tabagismo, a má alimentação, essa alimentação de processados, ultraprocessados, o fast food, que é a alimentação ocidental, essa alimentação dos congelados, da comida fácil. Nós temos ainda a poluição, o ambiente em que nós vivemos, né? Isso acontece nas grandes cidades, nos grandes centros. A má qualidade do sono. Então hoje a gente tem um grande problema frente ao que nós chamamos de higiene do sono, as pessoas cada vez mais conectadas, né? As redes sociais, a computador, tablet, celular, e isso faz com que o indivíduo não desligue. Então ele acaba tendo uma má qualidade do sono, e a falta dessas substâncias liberadas durante o sono, principalmente a melatonina, ela é responsável por sincronizar o que nós chamamos de relógio biológico. E ela sinaliza a produção, por exemplo, de hormônios. Então, quando eu não durmo bem, eu tenho um hormônio do estresse aumentado, que é o cortisol, e isso diminui todas as minhas taxas hormonais. E eu não preciso ser um idoso para isso acontecer. Interessante isso que o Luiz está chamando a nossa atenção, porque, tirando a situação da poluição, todas as outras estão na mão do indivíduo. Sim. Né? Fumar, beber, uma alimentação que não é uma alimentação adequada. Então veja, muito do que você vai colher lá na frente está ligado às suas escolhas do hoje. Atividade física, né, doutor? Atividade física. E é muito interessante que a gente coloque isso para você, porque o seu envelhecimento está nas suas mãos. O que influencia mais o metabolismo à medida que envelhecemos? É a genética? É o estilo de vida? Ou ambos? Porque aí fica muito fácil jogar tudo na genética, né? Não, olha, eu tenho algum pessoal na família, mas nós sabemos que a genética, em algumas situações sim, mas boa parte delas ela não gera um determinismo, ela gera uma propensão. Perfeito. Que você vai ou não ter a expressão de acordo com as escolhas que fizer, não é, Luiz? Doutor, eu vou usar números da obesidade. Os últimos estudos da obesidade na população brasileira mostram que os indivíduos brasileiros classificados como obesidade grau 1, 2 e 3 estão quase que aproximadamente 25% da população brasileira. E o indivíduo sobrepeso, temos aí falando de 52%,
quase 55% da população no sobrepeso. Então, somando tudo, 75% da população brasileira não está no peso. Perfeito, doutor. 75% da população brasileira está fora do peso. Precisa emagrecer, porque o sobrepeso é a resistência à insulina e é o obeso de amanhã. Sim. Quando nós olhamos agora as causas da obesidade em estudos, nós observamos que 50% das causas da obesidade é comer demais ou não saber fazer as escolhas alimentares. 38% é o sedentarismo. Então, se eu somo esses dois números, eu já estou vendo que mais de 80%, quase 90%, na verdade 85% da obesidade é ocasionada por essa dupla. Não saber fazer as escolhas, comer demais e o sedentarismo. Do número da obesidade, apenas 2% está relacionado à questão genética. A genética é importante? É. Eu estaria falando uma mentira. Ela é a determinante? Não. Porque hoje nós temos algo que é diferente da genética, que se chama epigenética. O que é epigenética? É a capacidade que o nosso material genético tem de se adaptar ao meio em que nós vivemos. A epigenética, ela muda a forma como que nós lemos o nosso gene. É como se nós tivermos um interruptor de luz em casa. Você chega, aperta o botão, acende a luz. Você sai, aperta o botão e apaga a luz. Esse acender e apagar é o efeito da epigenética. Então, o meu gene, ele está intacto. Eu não tenho uma mutação, eu não tenho um polimorfismo. Mas o sedentarismo, as escolhas nutricionais... Eu aciono. Perfeito, doutor. Tudo os fatores que nós... Muito didático esse exemplo, Luiz. Ele muito. Promove esse efeito sobre os nossos genes, que vão resultar em doenças, vão resultar na obesidade, na sarcopenia, na osteoporose. Então, eu não culpo o gene em si, não é a genética em si dos seus antepassados, mas sim é muito mais das suas escolhas hoje. Agora essa aqui, então, essa pergunta vale $1 milhão, hein, Luiz? Prepare-se. Como os hormônios como estrogênio e a testosterona impactam o metabolismo no idoso? Esses hormônios, eles controlam diversas funções, tanto no metabolismo do homem quanto no metabolismo da mulher. A testosterona, assim como o estradiol, eles são responsáveis por manutenção da saúde óssea, da saúde muscular, eles controlam funções de produção energética, né? Produção de energia, disposição, e a falta desses hormônios vão impactar negativamente, principalmente na saúde músculo-esquelética, das articulações e também no nosso metabolismo energético, o que pode resultar, por exemplo, no acúmulo de gordura corporal. Um bom exemplo disso no nosso dia a dia é se nós falarmos com as mulheres menopausadas, grande parte dessas mulheres elas vão relatar uma mudança de perfil corporal com a menopausa. Nossa, eu não tinha gordura na região abdominal. Eu menopausei e comecei a ganhar uma gordurinha abdominal. Por quê? Porque ela teve uma mudança de metabolismo energético pela falta desses hormônios. E é por isso que eu falo que eu não sou contra, doutor, uma terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, inclusive, né, tem ali protocolo médico para ser feito, ela pode mudar isso, ela pode trazer mais qualidade. Então, eu não sou contra, mas eu sou a favor de uma terapia hormonal racional. Estivemos aqui com Luiz Moreira falando sobre as alterações metabólicas do envelhecimento e como podemos manobrar do ponto de vista medicamentoso e de condutas essa situação que afeta a milhares de brasileiros. Eu quero muito agradecer a você, Luiz, a estar aqui conosco no Med Saúde
E eu convido você a assistir o segundo programa, porque, claro, eu não vou deixar o Luiz embora, nós vamos gravar mais um programa para você. É isso aí. O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde e nós esperamos você. Canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.